Boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai direto ao ponto em uma daquelas questões que simplesmente não saem da cabeça dos especialistas modernos, afinal. Onde termina um dia difícil e onde começa um problema clínico de verdade? É exatamente esse o foco desta nossa explicação de hoje, baseada no texto do autor Cândido Moreira, intitulado Quando o desequilíbrio emocional se torna transtorno mental. A ideia aqui é mergulhar fundo nessa fronteira crítica entre aquela variação emocional comum do dia a dia e o que se configura como quadro psiquiátrico clínico. Bora lá? O autor abre o texto com um pensamento brilhante do Eckhart Tolle, que diz o seguinte: as emoções não são boas nem más, elas apenas são. E olha, esse é o ponto de partida perfeito. Antes da gente falar de transtornos e de termos técnicos, é preciso normalizar a experiência humana, né? As emoções por si só são essenciais para a nossa vida. Elas não devem ser julgadas moralmente como se fossem falhas. Colocar essa base objetiva e livre de julgamentos é crucial porque tira todo aquele peso e estigma do simples fato de sentir. Para organizar a nossa conversa, o roteiro de hoje é bem simples. Ponto 1. Emoções de a mente. 2. O panorama global. 3. A linha do transtorno. 4. Desregulação emocional. E, fechando tudo, 5. O desafio do diagnóstico. Começando pelo número 1. Emoções e a mente. O texto destaca que as emoções envolvem processos muito, mas muito complexos. Não é só aquela sensação vaga no peito, sabe? É um evento sistêmico de corpo inteiro. Tudo começa com a nossa experiência subjetiva, afeta a regulação autonômica do nosso corpo físico, molda a cognição e, claro, exige um baita processamento neural. Entender a emoção desse jeito de forma integrada é a grande chave aqui. Isso prova que uma alteração emocional não é bobeira, é uma cascata gigantesca de eventos mentais e biológicos trabalhando juntos. Avançando para a parte 2, o panorama global. 1 bilhão! Dá para imaginar o tamanho disso? A estimativa é tão alta que hoje aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo todo são afetadas por alguma síndrome psiquiátrica. É muita gente. Mas o fato mais alarmante que o texto traz é que esses quadros costumam começar cedo, muitas vezes nas primeiras décadas de vida, criando um impacto colossal que se arrasta por muitos e muitos anos. E justamente por conta dessa iniciação precoce e da longa duração, os transtornos mentais geram uma métrica bem pesada. Eles são a segunda principal causa de anos vividos com incapacidade no planeta, uma métrica conhecida pela sigla IALD. O verdadeiro peso dessas condições não está só em um evento isolado, mas na carga diária e duradoura. A qualidade de vida despenca durante muito tempo, o que deixa claro por que diagnosticar e cuidar cedo é algo absolutamente crítico. Chegamos ao ponto 3, a linha do transtorno. É fundamental separar dois conceitos que vivem se misturando por aí. De um lado, a gente tem o sofrimento ou desequilíbrio emocional. Pense nisso como uma tempestade de verão, sabe? É intensa, rápida e totalmente esperada quando a vida aperta. Do outro lado, a gente tem o transtorno mental, que já é uma mudança no clima interno a longo prazo, um quadro clínico oficialmente reconhecido. O grande problema é que a linha entre ficar ansioso antes de uma entrevista importante e ter um quadro clínico não é tão visível assim a olho nu. É exatamente aí que a ciência psiquiátrica entra para traçar essa linha. A distinção técnica de verdade se apoia nestes pilares: o impacto funcional, a persistência no tempo e os critérios diagnósticos de manuais reconhecidos, como o DSM-5-TR. O detalhe que muda todo o jogo é que não importa apenas o que a pessoa está sentindo, mas por quanto tempo esse sentimento paralisa e destrói as funções do dia a dia dela, como trabalhar ou conviver com a família. Se o problema persiste e incapacita de verdade, então sim, a fronteira do clínico foi ultrapassada. Tópico 4, desregulação emocional. A desregulação emocional, ou DE, é literalmente uma chave mestra para desvendar o mecanismo por trás de várias condições psiquiátricas. Com a definição do autor aponta, é aquela dificuldade enorme de regular a intensidade de uma emoção para lidar com o momento e depois conseguir voltar para a linha emocional basal de tranquilidade. É como se o termostato interno do cérebro desse um curto-circuito e não conseguisse mais resfriar o ambiente depois de um pico de calor. Isso pode variar desde alterações muito sutis até uma reatividade extrema. Na prática, essa desregulação opera numa via de mão dupla muito perigosa. Primeiro, ela atua como um fator de risco. Quem tem poucas estratégias para lidar com os próprios estados emocionais acaba ficando muito vulnerável a desenvolver quadros mentais. E segundo, atua como consequência, porque uma vez que o transtorno está ali, instalado, a desregulação piora ainda mais como sintoma. É uma verdadeira bola de neve girando e é dificílimo parar isso sem ajuda. E finalmente, número 5, o desafio do diagnóstico.
O material faz um alerta que é essencial para o dia a dia clínico: o perigo das consultas pontuais. Tentar fechar um diagnóstico complexo baseado numa única conversa é agir como se a gente estivesse tirando uma fotografia instantânea. É altamente incompleto. O texto frisa a necessidade absoluta de uma avaliação longitudinal. Como as emoções flutuam o tempo todo, só o acompanhamento através da linha do tempo pode dar a clareza necessária. Afinal de contas, não tem como julgar a complexidade de um filme inteiro assistindo a uma única cena isolada, concorda? E ainda temos mais uma camada de complexidade destacada no material, as famosas comorbidades, que nada mais é do que a coexistência de 2 ou mais transtornos na mesma pessoa, que podem ocorrer ao mesmo tempo ou se sobrepor de um jeito bem confuso. Isso vira o planejamento de cuidado de cabeça para baixo. Se diferenciar uma tristeza comum de uma depressão clínica já exige muita cautela, imagina desvendar comorbidades. Exige um trabalho de investigação longitudinal super cuidadoso. Para fechar esta nossa imersão de hoje, fica uma provocação brilhante inspirada nas ideias do autor sobre prevenção. A aprendizagem socioemocional está atraindo muita atenção nas escolas e nos locais de trabalho. A reflexão que fica é enorme. Qual o verdadeiro impacto de ensinar tudo isso estruturadamente desde cedo para o futuro da saúde mental global? Se as novas gerações aprenderem a regular as emoções, prevenindo aquela desregulação emocional que vimos antes, será que a gente consegue evitar que o número de 1 bilhão de afetados continue crescendo? Fica esse pensamento por futuro. A linha entre a emoção normal do dia a dia e o transtorno pode ser super fina, mas através da ciência e de um olhar atencioso, ela pode ser compreendida.